ateísmo. Ela perguntou se você acha que as pessoas que reuniram os livros da Bíblia realmente acreditavam nela. Eu acho que ela pode estar fazendo uma menção àquela ideia de que foi tudo inventado, de que Jesus mesmo nem existiu enquanto homem e que foi uma construção do Império Romano. Eu acho, né? Mas, enfim, pode ser só uma inferência errada minha. Você acha que eles acreditavam, quem escreveu ali, quem reuniu, né, melhor dizendo, os livros da Bíblia? Essa pergunta, na verdade, ela é um pouco complexa, porque a Bíblia não foi reunida numa vez só. Foram vários tipos de reuniões que ocorreram, né? Então, por exemplo, no exílio babilônico, nós temos as reuniões e também o desenvolvimento de várias coisas que nós encontramos no Pentateuco, que um conjunto de escritos ali que foram reunidos para formar aquilo que nós encontramos ali no Pentateuco, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, é um pouco difícil saber o que exatamente passava pela mente dessas pessoas que reuniram esses textos. Nós não sabemos se elas realmente acreditavam literalmente que isso estava ali ou se tinha alguma interpretação alegórica. É realmente bem difícil entender o que era a crença deles naquele momento. Fica um pouco mais fácil de nós entendermos se eles acreditavam já quando se fala do cânon do judaísmo, que o cânon bíblico do judaísmo ele surgiu ali entre o final do século I e os inícios do século II, mais ou menos é quando ele se forma, né? Então, ali, como ele foi formado por rabinos, por judeus ortodoxos, realmente eles acreditavam fiamente que aquilo que estava ali naqueles textos aconteceu literalmente e era a revelação de Deus. Isso é bastante claro. Agora, quando nós falamos já sobre o cristianismo, a reunião da Bíblia, né, o Novo Testamento como um todo, ele demorou alguns séculos para entender como que eles deveriam ser reunidos. Aquilo que nós temos da primeira lista completa mesmo, de todos os 27 livros que fazem parte do Novo Testamento, ela surge apenas no século IV. Se não me falha a memória, no ano de 367, com Atanásio. Eu teria que conferir, mas pelo que eu lembro é essa data exata. E ali nós também sabemos que aqueles que reuniram todos esses 27 livros, existiam outros que estavam em debate também naquele momento, até mesmo o Apocalipse de João era um dos livros que estava em debate se entrar no cânon ou não, mas as pessoas acreditavam que tudo que estava ali realmente aconteceu, né, com relação aos evangelhos, com relação a Atos dos Apóstolos, as cartas, então eles acreditavam que tudo realmente aconteceu daquela forma. Agora, a Bíblia fechada mesmo, junto com a parte daquilo que seria chamado Antigo Testamento, com o Novo Testamento, isso tudo, na verdade, houve um consenso na Igreja Católica somente no período medieval. Então, e também na Igreja Católica eles acreditavam na Idade Média que realmente tudo que está na Bíblia aconteceu assim, literalmente. Tanto é que demorou até alguém questionar alguma coisa que se encontrava na Bíblia. Eles entendiam literalmente que o mundo tem cerca de, não, nem bem 6.000 anos de história ainda, que Adão e Eva realmente existiram, que o dilúvio universal aconteceu. Acreditavam em tudo isso. E tem gente que acredita ainda, né? Tem Ah, cristãos que sim. acreditam na literalidade de várias passagens ali, incluindo Adão e Eva. Perguntei Sim. ao Davi Bastos, que é cristão, que teve aqui no canal recentemente, sobre isso. Ele deu uma escorregada e tal. Ah, Falei, pô, eu acredito. Mas tudo bem, né? A gente respeita, né, Jonathan? sim. Mas é interessante que hoje em dia, boa parte dos cristãos já vê isso de uma maneira um pouco mais relativa, como algo figurativo, metafórico, não Sim. necessariamente retrata aquilo que aconteceu ipsis literis, né? Sim. Mas, bom, entrando um pouco mais agora no ateísmo, quando você se viu alguém descrente em Deus, agnóstico, ateu, você olhou no espelho e, cara, eu não acredito mais em Deus. Foi uma coisa meio repentina, meio abrupta, assim, algum acontecimento que te deu uma chacoalhada, ou foi para você algo mais gradativo, Jonathan? Ele foi gradativo, só que ao mesmo tempo teve um dia específico em que eu cheguei à conclusão de que seria a posição que eu entendia como agnóstico ateu, né? E ainda o dia específico foi no dia 21 de setembro de 2015, às 6h20 da manhã. Você Eu tá lembro zoando, até não, a hora. você é muito nerd, velho, você sabe o dia, a hora. Eu sei. Isso daí é interessante porque foi nesse dia exatamente que eu finalizei todos os meus estudos principais que eu queria saber sobre as profecias, tanto do Apocalipse quanto de Daniel, que aquilo era o que ainda me segurava naquele momento ali em 2015, para ainda ficar com o pé se Deus existiria ou não, se ele faz alguma ação na história ou não.
Então, eu comecei a estudar sobre tudo aquilo que o Adventismo ensinava, Testemunho de Jeová ensinava naquela época, sobre o judaísmo também, em 2014 eu comecei a fazer parte do judaísmo ortodoxo, mas também não cheguei a entrar de cabeça. Mas comecei a estudar daí com o rabinato ortodoxo mesmo, que é aquele mais rigoroso. Então, ali, a partir de 2014 para 2015, eu escrevi vários cadernos, eu escrevi à mão mesmo naquela época, fiz vários cadernos de estudo ainda, de capa dura e tudo. E comecei a anotar datas, comecei a tentar encontrar documentos. Eu observei sobre a questão relacionada principalmente ao livro de Daniel, que para mim era bem importante, sobre a questão da interpretação da estátua, que para nós que estudávamos lá no Adventismo e tanto na Testemunha de Jeová, o livro de Daniel seria um livro que foi escrito ali durante o período persa, né, e durante o exílio na Babilônia, especificamente. Então, seria uma literatura que era do século VI antes da Era Comum. Só que quando nós observamos com cuidado como que o livro de Daniel foi escrito, hoje o consenso acadêmico é que ele é uma obra datada do século II antes da Era Comum. Então, no momento ali em que estavam ocorrendo as perseguições dos macabeus, é quando ele foi desenvolvido. Então, toda aquela interpretação profética da estátua, na verdade, não tem relação nenhuma com a queda do Império Romano, nem vinda de povos bárbaros na Idade Média, nem nada disso. São coisas que se referem especificamente àquele evento histórico que estava ocorrendo ali no período dos Macabeus. Então, isso, quando eu estava estudando e anotei no caderno todas as datas, as referências, eu usei bastante naquela época a Bíblia de Jerusalém e a Bíblia Tebe, que ela também apresenta as datações ali embaixo de interpretação. Então, eu observei que era muito mais convincente esse tipo de interpretação do que essa interpretação imaginativa que a Adventismo apresentava. Uma outra coisa também que eu comecei a observar foi sobre o livro do Apocalipse, que o Adventismo também ele vai, ao longo da história, fazendo várias aplicações de como ocorreu ali esses eventos que são descritos ali nas 7 cartas de Apocalipse, cada um deles abrindo para um evento histórico. Eles conseguem traçar até eventos históricos relacionados a Napoleão Bonaparte, então 1798, essas coisas assim, igreja no deserto por 1260 anos, que seria o período da Idade Média, né? Várias coisas nesse sentido assim. A partir do momento que eu fui estudando história, eu vi que muitas dessas datas, na verdade, eram totalmente inventadas. Muitas delas nunca aconteceram. Se nós fôssemos contar os povos bárbaros que existiram na Idade Média, não eram só 10, existiam muito mais, muitas outras tribos. A forma como se dissolveu o Império Romano não foi só em 476, uma parte do Império Romano continuou existindo até a Idade Média, que era o Império Bizantino, que foi destruído em 1453. Então, várias coisas que não batiam, que nenhum deles dava uma resposta naquele momento, né, para mim. Então, a partir do momento em que eu fui vendo como que o livro de Apocalipse foi desenvolvido, em que momento histórico, como que aquelas profecias que, para mim, parecia predizer o futuro, na verdade, correspondiam exatamente àquilo que estava acontecendo na época da redação do próprio livro, que seria o século I e segundo. Então, isso foi muito mais convincente. Incluindo o Então, Apocalipse, né? é, Sobre Rei ali Nero, não é isso? Imperador Nero, não ele, sei. ele fala sobre o Imperador Nero, essas coisas assim. O interessante é que os adventistas, por exemplo, a interpretação sobre o 666, que isso é uma referência ao Imperador Nero que nós temos, né? Mas para os adventistas, eles interpretam como sendo uma referência ao Papa. Então, para eles, 666 é o trono de Roma, do Papa. É a ideia que eles têm. E eles fazem ainda uma somatória desses números, como se fosse em latim, daquilo que o Papa carrega, assim, que às vezes tem Vicaris Filii Dei, né, que ele às vezes utiliza esse título. Então, eles fazem uma somatória ali que daria 666, e tentam de várias outras formas ali para poder cair bem certinho. Então, para quem é um pouco desavisado e nunca viu isso antes, né, como era o meu caso quando era adolescente, para mim era totalmente convincente. Mas a partir do momento que se estuda a história e vê como que esse livro foi construído, como que as coisas se adaptam ao século I e segundo, a gente vê que não é bem assim que acontece. Então, os meus estudos ali de história, principalmente esse de interpretação de profecia, que era o que me mantinha ainda na crença da existência de Deus, que para mim era o que assim provava que Deus existia, eles acabaram caindo por terra quando eu terminei os estudos finais. Foi exatamente ali, no dia 21 de setembro, às 6h20 da manhã, quando eu anotei no meu caderninho. Não faz sentido. Daí eu fiquei assim, né? O interessante é porque naquela época eu assistia muito, desde 2013, os vídeos do Pirula, né? Daí eu ficava assim, puxa, eu acho que o Pirula tem razão em muita coisa.
Porque Olha que era a legal. visão que o Pirula tinha de ateísmo, era basicamente aquilo que eu estava tendo naquele momento, né? Uhum. Depois de concluir esses estudos, que daí eu comecei a não ser mais religioso. Aí eu comecei Sim, também a sim. fazer outras perguntas nesse 2015, tipo, perguntas sobre tudo, né? Sobre quais são as provas para a existência de um espírito, para a existência de um anjo, essas coisas assim. E como não haviam evidências, eu passei a não acreditar. Para mim não foi Uma assim coisa uma puxou a questão, outra, então, né? é uma, Você desacreditar a religião, vendo que é tudo uma construção humana, que as coisas não sim, batiam. Você, pô, será que até mesmo a noção de espírito, de qualquer coisa sobrenatural, não tem fundamentação empírica, evidência? Uma coisa sim. foi puxando a outra, então. Uhum. Sim, foi nesse sentido. É que o interessante é que, para mim mesmo, como eu nunca fui um homem de fé ou dar saltos de fé, eu sempre busquei evidência para tudo que eu pra tudo que eu queria acreditar, né. Então, como eu observei que não haviam evidências suficientes para crer que Deus existia, eu tinha colocado meio que em aberto, me parece que não existe. Eu fui começando a ficar cada vez mais convicto daí na parte do ateísmo, na medida em que eu fui lendo mais sobre como surgiu os seres humanos, sobre seleção natural das espécies, a criação do próprio planeta Terra, como que nós estamos aqui nos dias de hoje. Então foi fazendo muito mais sentido, a ideia de que a religião, tanto o cristianismo, o judaísmo, assim como todas as religiões, na verdade são construções culturais do ser humano, mas que não correspondem a uma realidade. Eu nunca observei, assim, uma necessidade de acreditar em Deus sem ter evidências para isso, né. É interessante que quando eu adotei essa posição inicial como, assim, como agnóstico ateu, que eu me referia, na verdade, no começo só como agnóstico, né. Depois é que na verdade, agnóstico ateu se encaixa melhor. Daí eu sempre quando eu comentava, as pessoas perguntavam: "Tá, mas como é que a tua vida faz sentido então agora?" Eu falei: "Bom, eu preciso de evidências, não é uma questão de eu querer simplesmente acreditar que Deus existe ou que vai ter uma recompensa além túmulo. Eu preciso de evidências para que isso realmente seja concreto. Se não tem evidências, para mim pessoalmente, não preciso ter necessidade de acreditar."